E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 13 dessa fic. Primeiramente peço desculpa pelo tempo sem vídeo. Eu tive um bloqueio de escritor e não sabia o que escrever, mas consegui e espero que gostem do cap. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo. Deixem o like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal, onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Verjo sorri ao ver seus status e lembra que tempo atrás ele era só um órfão qualquer no orfanato e agora já pode ser considerado um homem forte nesse mundo. Bom, pelo menos entre os fortes da superfície, sem contar os velhos monstros ocultos, e ele ainda tem muita margem de melhora. É muito tempo, e embora Verjo realmente queira ficar forte mais rápido, ele sabe que também tem que relaxar. Assim como o mestre Kami ensinou em Dragon Ball. Treine, descanse e divirta-se. Então Verjo decide procurar algo para ele e a maior parte da equipe fazer juntos e se divertir e relaxar juntos. Então pega seu notebook e vasculha pela internet procurando algo que chame sua atenção e vê alguns eventos que chamam sua atenção. Entre eles estavam eventos de corrida de carros, evento de jogos, evento de animes, eventos de comida e até shows musicais. Vendo esses eventos, Verjo fica confuso em qual escolher, já que todos esses eventos são algo que a maioria dos membros de sua nobreza e nexus gostariam, mas depois de pensar um pouco pensou que a maioria gostaria de um evento de comida, já que além da utilidade de uma reunião, Verjo também poderia aprender novas receitas de comidas de diversas partes do mundo. Olhando os festivais gastronômicos disponíveis, Verjo vê um que chama sua atenção. O Delicious Banquet Festival é o festival escolar anual realizado na Master Culinary Academy. Durante o festival, os alunos podem montar uma barraca de comida após receberem autorização para fazê-lo. Durante o Delicious Banquet Festival, os alunos podem optar por trabalhar individualmente ou em grupo. O festival é considerado um grande evento que atrai mais de 500 mil clientes por dia. Entre esses clientes estão numerosos VIPs nacionais e estrangeiros. Os alunos precisariam vender cerca de 1000 pratos por dia se quisessem chegar ao topo das vendas. Como resultado, certos locais de estandes são altamente cobiçados e vários alunos são mantidos para reivindicar os locais desejados. Já no ensino médio, os alunos são orientados e supervisionados por professores na montagem do estande e no equilíbrio do custo da barraca e dos ingredientes, bem como na previsão do número de clientes. O Delicious Banquet Festival acontece na primeira semana de julho. Existem 120 barracas em toda a academia a cada ano. A área destinada ao festival está dividida em 3 locais onde os alunos podem montar seus estandes, de acordo com a classe social dos pratos que vendem. A área da rua principal, localizada na frente da academia. Os pratos desta área são comidas padrão de festivais e refeições rápidas para comer enquanto caminha. A faixa de crédito típica dos clientes nesta área varia de cerca de 500 a 1000. Além disso, o número de estandes nesta área é de 60 estandes. Esta área tem o maior número de clientes. A área central, localizada no centro da academia, onde estão localizados os laboratórios de culinária da escola. Esta área é especializada em pratos de nível de restaurante, que apresentam ingredientes e ferramentas especializadas. A faixa de crédito típica de clientes nesta área varia de cerca de 1000 a 5000. Além disso, o número de estandes nesta área é de 40 estandes. A área Uptov, uma área altamente exclusiva localizada no topo da academia. Os pratos aqui são cozinha de estilo luxuoso de alta classe. A faixa de crédito típica de clientes nesta área varia de 5000 ou mais. Além disso, o número de estandes nesta área é de 20 estandes. Apenas os convidados mais bem pagos vão para esta área e a maioria das pessoas que dirigem estandes aqui são extremamente renomadas, mesmo fora da academia. Esse festival era perfeito na opinião de Verjo, pois teria diversos tipos de comida diferentes de diferentes países e culturas, o que poderia ampliar os horizontes de Verjo na cozinha. E também a Master Culinary Academy era a maior academia gastronômica desse mundo, então Verjo não tinha que se preocupar com a qualidade. Após isso, ele compra entradas para todos, sendo claro, todas entradas VIP, e manda para todos os membros da sua nobreza e nexus. Embora faltasse 2 semanas para o festival, Verjo já estava animado. Aproveitando o bom humor, ele decidiu gastar os 5000 pontos de gacha. Verjo, sistema me dá 5 gacha de prata. Verjo não estava esperando algo muito útil, pois em seu nível atual eram poucas coisas que podiam o fortalecer de imediato. O que ele precisava atualmente era digerir seus poderes atuais. 1 partição de memória. 2 carta de invocação na Kirierina período infantil. 3 intelecto nível Rikki e Morty. 4 ovo de Kaiju. 5 imunidade nuclear. Verjo se surpreendeu. Esse sorteio foi muito bom.
Começando com a partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. O pré-requisito para os alquimistas superiores do Atlas é ter pelo menos 3 salas, enquanto 5 estão no nível de um gênio. Se o Altman Atlasia pode gerenciar 7 partições, enquanto um ex-diretor da academia alcançou 8 partições. É diferente de ter várias máquinas independentes em suas cabeças porque, embora existam vários processos, elas trabalham em direção a um objetivo. Eles gerenciam diferentes conjuntos de problemas, mas trabalham juntos para gerar uma solução global. Embora as máquinas possam calcular no mesmo nível, nada mais se compara quando usado para resolver problemas. O limite de um alquimista médio é um pensamento em múltiplas salas, mas alquimistas superiores podem realizar tetratração de primeira ordem de seus pensamentos em salas. As salas são sinérgicas, portanto 4 partições permitem 256 processos de pensamento. Como trabalham com um único objetivo, não permitem 256 cálculos separados. Se o usa para calcular os movimentos do oponente na batalha, pensar em várias ideias separadas ao mesmo tempo e calcular os dados que ela coleta. Lácio Crudeliziram usa partição de memória para controlar seus golems de osso. O Ptolomeu histórico nasceu como uma habilidade inata semelhante à partição de memória. Segundo a lenda, Ptolomeu seria capaz de analisar minuciosamente os outros com apenas uma breve troca de ideias. Esse talento faria com que ele entrasse em contato com Atlas por causa das semelhanças. Devido ao seu mentor ser um estudante de Atlas, Misael G lidera seus estúpidos familiares de fardas enquanto conduz vários processos cognitivos paralelos. Nemo, sendo servo de Sir Altman Socaris, também pode usar partição de memória. Para ele, manifesta cada partição em corpos diferentes, a série Nemo. Existem 6 tipos no total, e embora haja apenas um dos 5 tipos, para os Nemo Marines, há sempre 12 que podem aumentar até um máximo de 24, dependendo das necessidades do Nemo, perfazendo o número total de partições Nemo 29. Essa técnica seria realmente útil tanto para Virgil quanto para os membros da Nexus, principalmente para Enfield devido aos seus problemas com sua Sagrada de Gear. Agora a carta de invocação na Kyrie período infantil era algo que ele não esperava. Na Kyrie era personagem do anime Food Wars e era uma personagem que Virgil realmente estava feliz em invocar, já que era uma de suas waifus em sua vida passada, mas estava confuso sobre o que fazer com ela, já que no mundo original dela ela é apenas uma humana normal. Bom, Virgil a colocara em sua nobreza, ele tem certeza que pode ajudar Irina a ficar forte, seja pela herança que receberá ao entrar na nobreza ou pelos conhecimentos disponíveis como Aki, respiração e magia. Virgil, ao se lembrar do festival Delícios Banquete, decide invocar ela. Agora enquanto um intelecto nível Rikki de Rikki e Morty. Isso era realmente algo surpreendente. O intelecto do Rikki e um dos maiores intelectos da ficção mental, e é algo que Virgil realmente acha bom, pois embora Rikki só use o intelecto dele em coisas tecnológicas, Virgil tem certeza que pode usar para Fluijutsu e runas e outras áreas da magia. E até na tecnologia seria útil. Além disso, com a partição de memória, Virgil pode ser ainda mais inteligente que Rikki. Agora o ovo de Kaiju foi algo que realmente o surpreendeu, mas e realmente o mais inútil. Um Kaiju leva muitos anos para atingir a idade adulta, e fora que era um Kaiju aleatório, mas mesmo assim era algo que Virgil estava feliz. Se ele desse sorte, poderia ser Godzilla ou Ghidorah ou algum outro Kaiju poderoso. Agora, imunidade nuclear era algo útil ainda mais com o ovo de Kaiju. Virgil, sistema integrar o intelecto do Rikki e a partição de memória, assim como a imunidade à radiação no meu corpo. Virgil sente como se alguém jogasse água gelada na sua cabeça em um dia muito quente. Sua mente se sente mais clara que nunca. Vários problemas que tinha antes agora sumiram. Era como se alguém cego enxergasse pela primeira vez. Virgil respira e consegue se estabilizar. Ele sente que está mais inteligente, mas sabe que só tem a inteligência de Rikki, não suas memórias ou experiências. Virgil, agora já tendo feito tudo isso, decide dormir, já que sua mente estava cansada. Ao acordar no outro dia, Virgil decide seguir treinando para poder adaptar melhor suas novas habilidades. Mas antes ele escreve um livro com tudo que sabe da partição de memória e leva para a biblioteca, onde encontra Valerie, Daphne e Lucy. Virgil entrega o livro para Valerie e explica o que a partição de memória faz.
Ao saber os efeitos da partição de memória, Daphne e Lucy também se interessam. As três começam a tentar aprender Virgil, pensando que a partição de memória pode ser útil para todos. Faz várias cópias do livro e usa magia de portal com a ajuda da Rede Ken para localizar os membros da Nexus e manda uma cópia da partição de memória para todos. Após isso, Virgil sai da biblioteca e vai para sua sala de treinamento de gravidade. Ele resolve passar o tempo treinado durante o dia e sai da sala de treino durante as 8 horas. Às vezes Natsu, Gray e Rin vão treinar com ele. Após isso ele fica até as 10 na biblioteca, lendo livros e conversando com Kiesta na biblioteca. Lá pelas 11 Virgil prepara a comida para todos e come com todo mundo. Após isso dorme, e esse foi a rotina dele durante essas 2 semanas. Claro, Virgil também tinha pedido para Rede Ken preparar um avião privado para a viagem, já que o festival era na Itália, e embora Virgil pudesse apenas teleportar todos até lá, ele decidiu ir em um avião para todos aproveitar a viagem, mas por algum motivo Virgil sentia que estava esquecendo algo. Enfim, chegou o dia da viagem, todos estavam carregando suas bagagens no avião. Por falar em avião, esse avião Virgil escolheu comprar um jato de grande porte. Estas são as aeronaves especializadas em voos de longa distância. Este jato particular tem chuveiros a bordo, áreas de descanso exclusivas para a tripulação, 2 banheiros e quartos dedicados. Essa aeronave voa mais rápido, mais alto e é mais luxuosa. Há uma grande variação na categoria de jatos grandes. Às vezes você verá uma subcategoria de jatos de alcance ultralongo. O alcance dos grandes jatos pode variar de pouco, mais de 3,000 milhas náuticas, 3,452 milhas/5, 555 quilômetros, a mais de 7,500 milhas náuticas, 8,630 milhas/13, 890 quilômetros. Grandes jatos têm uma velocidade de cruzeiro típica de 470, 480 km. No entanto, aeronaves de alto alcance podem navegar facilmente a mais de 500 km. Isso os coloca em velocidades logo abaixo da velocidade do som. Além disso, o interior de grandes jatos é simplesmente incrível. As grandes cabines facilitam a movimentação. Muitos grandes jatos têm capacidade para até 20 passageiros. O ruído dentro das cabines é extremamente baixo, tendo um nível de ruído na cabine de apenas 47 decibéis. A altitude da cabine também é extremamente baixa. Tem uma altitude máxima de cabine de apenas 4,100 pés ao cruzar a 51,000 pés. Isso garantirá que o jet lag seja o mínimo possível na chegada. É claro que as cabines da aeronave podem ser controladas pela Rede Ken. Grandes computadores em todas as cabines inundam o interior. Além disso, tem uma claraboia. Uma cozinha com todas as matérias e ferramentas para que Virgil possa cozinhar e todos possam desfrutar de refeições gourmet feitas por Virgil enquanto navega pelo oceano para chegar ao festival. O Wi-Fi está frequentemente disponível a bordo. A força do Wi-Fi garante que você possa transmitir filmes. A aeronave apresenta sistemas de iluminação de ritmos circadianos para reduzir ainda mais o jet lag. Isto, combinado com a cabine privada na parte traseira da aeronave, ajuda a reduzir ainda mais o jet lag. A cabine privada a bordo de alguns jatos grandes oferece quartos com cama para uma noite de sono perfeita. Ao guardar tudo no avião, Virgil manda a Rede Ken se dirigir até o evento, e no momento em que o avião levanta voo, Virgil sabe que algo está aí errado e instantaneamente começa a se sentir mal. Não só ele, Natsu e Igneo também. Virgil automaticamente sabe o porquê isso e um defeito que os dragões Slayer e dragões de Fairy Tail têm, que são os meios de transporte. Vendo o estado dos três, os outros parecem confusos. Gray e Rin, vendo a situação de Natsu e Virgil, riem da desgraça dos amigos. Lucy rapidamente ajuda Natsu a se sentar. Kurama faz o mesmo com Igneo. Para a sorte de Virgil, ele já estava sentado, mas mesmo assim, devido ao mal-estar, Virgil cai para o lado, ficando com a cabeça no colo de Ingvild, que se surpreende pelo ato repentino. Mas vendo o estado de Virgil, Ingvild começa a acariciar a cabeça de Virgil para ele se sentir melhor. Daphne e Valerie, vendo essa cena, não sabem por que, mas se sentem estranhas. O resto do voo foi tranquilo. Daphne lançou um feitiço que fez Virgil, Natsu e Igneo adormecer. Assim, nenhum dos três sofreu com a viagem, embora para a irritação de certa bruxa e vampira. Ingvild deixou o Virgil adormecido continuar com sua cabeça em seu colo. Enquanto Ingvild acariciava a cabeça de Virgil, ela olha para a janela a seu lado e fica maravilhada com a vista de incrível mar de nuvens brancas e tem um sorriso suave, pensando em como sua vida mudou desde o dia que Virgil a salvou de sua família. Ela sorri e espera o avião chegar no aeroporto. Durante o voo, Natsu acorda e volta a passar mal, mas Kurama o faz desmaiar com um cascudo antes que Natsu vomite. Daphne passou o voo lendo um livro sobre poções. Gray e Rin ficam jogando CS GO.
Kurama fica sentado tentando meditar, mas atento ao seu redor. No caso de Virgil, Natsu e Gneo acordem e vomitem. Valéria estava treinando partição de memória e tentando integrar com a oclumância. O voo durou aproximadamente 8 horas. Ao pousar em Vilde tenta acordar Virgil de forma suave e Lucy faz o mesmo com Natsu antes que as duas possam acordar. Os dois escutam um grito que acordou os dois. Virgil cora ao perceber que dormiu o voo inteiro no colo da Ievildo. Ao se virar para ver o que era o grito, percebem que Kurama acordou Gneo jogando um balde de água com gelo no dragão flamejante. Depois de arrumar as coisas, todos percebem que Natsu, Virgil e Gneo se olham sérios e falam ao mesmo tempo. Nunca mais ando numa coisa dessas. Os três olham com raiva para o avião. Virgil tinha realmente esquecido que os dragões de Fairy Tail têm uma fraqueza estúpida a meios de transporte. E ao serem dragões Laerce e Natsu herdaram essa fraqueza. O plano original era sair do aeroporto e pegar táxi até o hotel, mas ao lembrar da fraqueza e o mal-estar que sentiu no avião, Virgil decidiu abrir um portal com a Yamato para perto do hotel e ir caminhando. Virgil tinha deixado tudo reservado no hotel mais luxuoso e rico da cidade, o Rose Palace, então não precisaram se preocupar em achar um lugar para ficar. Ao guardar tudo no hotel, todos decidem passear pela cidade, já que ainda faltava 2 dias para o festival gastronômico. Enquanto andavam pela cidade, Virgil percebeu que essa cidade era bem focada em alimentação, quase como um super centro de alimentação, e viu alguns pratos que nunca nem ouviu falar, e como entusiasta, provou todas essas comidas desconhecidas e tentou aprender. Depois de 2 dias na cidade, no dia do festival, Virgil decide invocar a Nakiri Erina. Virgil, sistema invocar Nakiri Erina aqui na cidade com um background. Diz pensando em que background do sistema daria para uma cozinheira e entusiastas como Nakiri Erina. Sistema de invocação completa. Background: Nakiri Erina, também conhecida como Beelzebub Erina, Erina e uma veia humana meio demônio, filha do próprio Beelzebub e uma humana. O romance entre os pais dela aconteceu por um dia. Beelzebub, quem em alguns mitos é um dos 7 príncipes do inferno e a personificação do segundo pecado, a gula. Estava cansado das comidas do inferno, então decidiu ir ao mundo humano para provar as delícias do mundo humano. Depois de um tempo, Beelzebub acabou descobrindo um evento gastronômico e decidiu ir. Afinal, essa era sua motivação para vir até o mundo humano. Durante o evento, ele conheceu uma ótima cozinheira humana, Nakiri. Ele, intrigado pela comida da humana, começa a passar muito tempo com ela, o que faz os dois se aproximar, o que resulta em uma bebê. Infelizmente, a mãe de Erina não resistiu ao parto. Isso abalou Beelzebub, mas ele não culpou sua filha. Como um imbecil, ele a criou como um bom pai deveria fazer. Ensinou bastante conhecimento para Erina, principalmente na área da cozinha e magia, embora o foco dele ao ensinar Erina foi os diários de culinária da mãe de Erina. Aos 9 anos de Erina, Beelzebub foi descoberto por Odin, que enviou Baldur e Thor para matar o demônio devido a conflitos do passado. Beelzebub, ao descobrir isso, envia Erina para uma escola de culinária, deixando seu diário e o diário de sua esposa com Erina. E infelizmente, Beelzebub, um dos maus originais, morreu. A partir desse dia, Erina focou seu treino para distrair dos traumas e medos, o que a tornou mais fria e arrogante. Em seu tempo livre, leu os diários de seus pais. Ao olhar o background de Erina, Virgil não pode deixar de sorrir de forma estranha. Virgil, sistema, vem cá, o que tu tem contra as pessoas que invoco com background? Pergunta um pouco indignado. Afinal, a maioria quer se vingar ou tem uma herança diabólica impressionante. Sistema, Jing. Usuário, essa sistema não tem nada contra, e apenas que ao criar um background para um personagem sempre adapta a história do personagem para uma forma em que se encaixe no tema do mundo em que o host estiver. Virgil suspirou impotente, já que agora tem problemas e vinganças com grande parte do mundo sobrenatural, pois ele não impediria seus amigos em conseguir suas vinganças, pelo contrário os ajudaria, afinal esse era seu papel com rei, capitão e amigo. Depois disso, Virgil decidiu sair e dar uma olhada no lugar onde será o festival, afinal já estava quase na hora do mesmo. Depois de se vestir, Virgil sai do Kiato, onde se encontra com o resto da Nexus, todos vestindo roupas formais, mas nada muito exagerado. Depois de sair do hotel, não tiveram que andar muito para chegar ao festival. Havia todo tipo de comida, desde doce a salgado e desde sopa a sorvete. Todos se divertem provando as comidas, mas devido a que os membros têm algumas diferenças em paladar, se separam. Alguns foram provar doces, outros comida apimentada, entre outros sabores. Nesse momento, Virgil estava acompanhado em Evilt da Apni Valéria na área dos doces. Isso se devia a que, embora Virgil tivesse habilidades de cozinheiro level max, até o momento só havia aprendido a fazer pratos salgados, e aproveitou o festival para aprender algumas técnicas de fazer doces como sorvete, chocolate quente, bolo, etc.
Nesse momento Virgil e as demais estavam em uma banca de sorvete, enquanto a jovem que atendia mostrava seus talentos através de um vídeo mostrando como havia preparado os sorvetes. Virgil olhava o vídeo atento, enquanto comia um sorvete de chocolate. Comenta. No outro lado do festival, Natsu e Gray encontraram uma tenta que estava fazendo uma competição de quem come mais panchos. O vencedor ganharia acesso à área VIP. Embora tanto Natsu como Gray tenham acesso à área VIP, ambos queriam competir entre si para saber quem era o melhor. Então rapidamente se inscreveram. Era um total de 10 competidores. Ao ver o movimento nessa tenta, muitas pessoas vieram olhar. Entre essas pessoas estava Lucy, que só podia suspirar ao ver a idiotice que seus amigos estavam fazendo. Depois sorriu e arrumou um lugar para se sentar e ver os dois se divertir. Ignel também viu essa cena e sorriu. Era refrescante para ele ver seu filho adotivo atuar como uma criança normal. Então, ao saber que essa competição iria demorar para terminar, foi até a área de comida picante para provar as delícias. Em mais ou menos 15 minutos, todos os competidores não aguentavam mais e olhavam para as duas crianças que não paravam de comer. Os organizadores dessa competição estavam nervosos. Natsu e Gray estavam comendo sem parar, ambos sem mostrar cansados. Depois de 30 minutos, haviam terminado os panchos e os organizadores se viram obrigados a dar acesso VIP aos dois. Mas ao saber que ambos já tinham acesso VIP, os organizadores queriam os matar e o público e certa maga celestial loira caíram na gargalhada. Kurama, por outro lado, havia achado um estande que mostrava bebidas alcoólicas e estava provando os vários vinhos. Ele adquiriu esse amor por vinhos nesta vida, talvez devido ao que ele pensa que aconteceu com Yasaka, ou talvez fosse a saudade de seu tempo em seu mundo, que embora a maior parte do tempo ele tenha ficado selado, ele ainda tinha coisas importantes naquele mundo, como Naruto e seus irmãos Biju. Mesmo brigando com Shukaku e os outros, ainda eram seus irmãos. Kurama provou vários tipos de vinho, mas ainda os achava suave demais. Então o atendente, um homem musculoso com barba de lenhador, traz hidrômel, e ao provar esta bebida, Kurama foi conquistado. Em sua opinião, era mais doce que o vinho é, sem a amargura que o vinho deixa na boca após ser tomado. Enquanto Kurama desgustava as bebidas, em outra parte Rin estava provando várias delícias italianas como pizza, massas e até croissant. De volta com Virgil após ficar um bom tempo na área doce com as garotas, Virgil as leva para a parte de sushis. Ele não estava preocupado em achar Erina agora, porque sabia que ela ficaria aqui até o festival terminar, mas mesmo assim inconscientemente dirigiu as garotas para a área onde o sistema disse onde Erina estava. Até que de repente todos sentiram um poder muito alto vindo de uma parte bem perto. Virgil e as garotas se olhavam e correm até o lugar. Virgil estava um pouco preocupado, pois esse poder vinha do lugar onde estava a Erina. Virgil nunca tinha sentido um poder como aquele, então sabia que não era ninguém das três facções. Embora ele só tenha se encontrado com demônios, ele sabia que não era a aura de um anjo ou de um anjo caído. Foi quando ele lembrou que no background de Erina ela deve problema com a facção nórdica. Isso o fez acelerar ainda mais em direção, preocupado com o que poderia acontecer com Erina. Isso também o fez se sentir culpado. Se ela se machucar, vai ser devido culpa da negligência dele. Não só Virgil e as garotas, todos os membros da Netsu sentiram esse poder e foram em sua direção. Embora nenhum deles sabia da existência de Erina, todos pensaram que alguém da Netsu poderia ter entrado em conflito com alguém desconhecido. Ao chegar mais perto da área, Virgil sentiu uma barreira. Era algo que ele já havia aprendido. Essa barreira era como o espaço espelho dos magos da Marvel, servia para impedir que os humanos descobrissem coisas do mundo sobrenatural. Para a sorte de Virgil, ele conseguiu entrar na barreira, abrindo uma brecha na mesma com a Yamato. Ao entrar, Virgil viu que o lugar estava cheio de destroços e viu um homem extremamente alto e musculoso, com longos cabelos ruivos que vão até a cintura, olhos amarelos com esclerótica preta. Numerosos padrões dourados emanam de suas mãos e olhos. O homem veste uma faixa branca em volta do torso. Vários cintos marrons podem ser vistos em volta de sua cintura, um deles usado na diagonal. Ele também usa duas leggings que passam pelos joelhos. Além disso, ele tinha duas luvas pretas reluzentes que lembrava um pouco o Aki armado, e estava usando um martelo gigante para esmagar as coisas em sua frente. Ele destrói um estande e Virgil vê uma garota rolar para longe, escapando de ser esmagada. Ao olhar para a garota, Virgil a reconhece instantaneamente. Era Erina. Ela tinha olhos roxo-rosados e longos cabelos loiros cor de mel que caem logo acima da parte inferior das costas. Sua franja lateral cruza parcialmente suas bochechas e desce até o pescoço. Atualmente estava cheia de feridas. Tanto a descendente de Beelzebub como o homem com martelo perceberam Virgil e as garotas assim que entraram. Erina parecia preocupada com a presença deles, embora Virgil não saiba se ela estava preocupada que eles se ferissem ou que eles fossem ajudantes do homem.
Já o homem parecia indiferente, como se Virgil e seu grupo fossem apenas formigas para ele. Antes que Virgil e as Vurotas possam falar algo, o homem levanta um martelo e ataca Erina novamente. Virgil, vendo isso, age rápido e usando a Yamato cria um portal atrás de Erina e a puxa para o lado deles e rapidamente a entrega para Valerie. Virgil, levem ela para um lugar seguro, diz em um tom sério, enquanto olha para o homem ruivo que parecia indiferente ao fato que sua vítima tenha escapado da morte iminente. Erina parecia surpresa com o desarrollo dos eventos, pois pensou que morreria agora sendo esmagado por um martelo. Homem, me entregue a garota e permitirei que vocês fiquem com vida. Fala em um tom autoritário, mas indiferente. Erina, ao escutar isso, se assusta. Virgil olha para o homem com um olhar frio. Ele podia sentir que em seu estado atual não era um rival para o homem, mas sabia que Igneo e Kurama estavam prestes a chegar e que ele precisava ganhar tempo. Virgil, quem eres? Virgil já tinha uma ideia de quem era o homem devido ao background de Erina, mas não tinha certeza. O homem olha para Virgil com indiferença, e quando Virgil pensou que o homem não responderia, o homem fala: Homem, sou Thor Odinson. O homem não, o deus, fala com um tom vazio, como se estivesse fazendo algo que o deixava entediado. Virgil, ao escutar o nome Thor Odinson, primeiro pensou no Thor da Marvel, mas ao ver a aparência do homem notou que era parecido com o Thor de Shumatsu no Valkyrie, mas com algumas diferenças, como um martelo que agora Virgil sabe que é um Mjolnir, embora seja um martelo gigante Navon e como o do Thor de Shumatsu, e mais parecido com Gideon, a arma de Diano e de Nanatsu no Tazai, sua cabeça sendo dupla face, com um lado sendo um martelo típico e o outro sendo uma picareta de guerra. Virgil não reconhece o material ao certo, mas pode sentir que de alta qualidade. Antes que Virgil possa continuar ganhando tempo, Thor move seu martelo, gerando uma onda de vento em direção a Virgil, que rapidamente tenta bloquear com um golpe de espada coberto por arco, que também gera uma onda de vento. As duas ondas se chocam, causando um impacto. Quando os ataques se anulam, isso surpreendeu um pouco Thor, mas não muito, afinal isso só foi um golpe casual para ele. Por outro lado, Virgil não estava tão relaxado. Embora não tenha sido seu golpe mais forte, ainda assim não foi um golpe tão casual com de Thor. O choque dos ataques abriu bastante espaço no meio, o que gerou em bom campo de batalha. Vendo que a batalha começou, Ingvild entrou em um estado semi-líquido e usando seu truque mais novo criou dois dragões de água para proteger Valerie e Erina, enquanto ela e Daphne ajudavam Virgil. Embora Valerie seja boa lutando, Erina estava bem ferida e Valerie decide curar ela antes de se juntar à batalha para não correr o risco de a garota morrer durante o combate. Já Daphne criou alguns círculos mágicos que lançavam vários ataques em direção ao deus. Os ataques eram bem variados, desde raio e fogo até gelo e luz. Thor com facilidade destruía os ataques e andava calmamente. Virgil, vendo que talvez eles não fossem ser fortes o suficiente, arranca a parte superior de sua roupa, revelando marcas vermelhas que brilhavam levemente pelo torso musculoso em sinal da energia que guardavam. Virgil ativa toda essa energia acumulada na King Mark e sente seu poder multiplicar seus atributos por 3 vezes, assim alcançando um poder integral de classe celestial. Embora pareça muito poder, Virgil sabe que se lutasse com um verdadeiro ser de classe celestial perderia feio, não por fator experiência, mas sim porque a classe celestial não é composta apenas por poder. E além disso, Virgil também sente que só tem 10 minutos com a King Mark ativada. Após isso, seu corpo entrar em um estado de cansaço extremo. Virgil corre em direção a Thor, que parece surpreso com o aumento repentino no poder de Virgil. Virgil dessa vez usa tudo que tem e ativa a respiração do sol, junto com o Amon, e cobre a Yamato com o Aki do armamento. Thor, ao sentir o poder do ataque, usa a parte picareta de sua arma para chocar com o ataque de Virgil. O choque de armas cria outra onda expansiva. Thor sorri levemente, um pouco entusiasmado com o poder de Virgil. Enquanto o choque de ataques ainda continua, Thor sente uma sensação de perigo nas costas e pula, esquivando, escapando por pouco de um ataque de Ingvild, uma lâmina de água de alta pressão. Durante seus estudos, Ingvild leu alguns livros de química e física e aplicou algumas coisas em seus ataques. Essa lâmina de água era uma delas. Na opinião de Virgil, era um ataque semelhante ao Kizan do Kuririn, que apesar da diferença em poder ainda era altamente letal. O fato de Thor esquivar o ataque comprova isso. A única diferença entre os dois é que o Kizan é um ataque de longa distância e a lâmina de pressão de água e um ataque corpo a corpo. Assim que salta para esquivar Daphne, que só estava jogando rajadas de energia, cria um círculo mágico ao lado de Thor e solta um Crucius, um dos 3 imperdoáveis do mundo de Harry Potter. Mas o Crucius de Daphne era diferente. Além da qualidade da magia de um demônio ser melhor, ela também havia aprimorado alguns feitiços, principalmente os 3 imperdoáveis. Ela só não usou a Avada Kedavra porque sabia que provavelmente não conseguiria matá-lo. Com isso, então usou o Crucius para afetar a mente de Thor. Thor não tem tempo de esquivar e acaba recebendo o ataque, e Gruir de Dormas rapidamente se recupera e lança um raio em direção a Daphne.
Daphne rapidamente cria uma barreira púrpura que consegue parar o raio mais e destruir. O impacto faz Daphne cair antes que Thor possa aproveitar para dar um ataque nela ou nos outros dois atacantes. Thor esquiva novamente dois ataques, um era um espinho de gelo e o outro uma lança de fogo. Ao olhar em direção dos ataques, Thor vê que ataques vieram de dois garotos, o de cabelo salmão e o outro de cabelo preto, e junto dos dois havia uma garota loira. Thor, qual é por acaso eu invadi uma creche? Diz irritado, não porque seus oponentes sejam fortes, pelo contrário, ele estava mais irritado por não conseguir matar seu alvo. Thor vê um brilho e olha um pouco surpreso para Lucy. Lucy, magia estelar, flechas de Sagitário. A constelação de Sagitário brilha enquanto um arco de luz estelar aparece na mão de Lucy e ela rapidamente começa a lançar flechas estelares em Thor, que consegue escapar. Natsu e Grai se unem a Virgil e Ingvild no combate corpo a corpo, enquanto Daphne e Lucy atacam de longa distância. Isso irrita Thor, o que o faz liberar mais poder quando raios aparecem em seu corpo, aumentando sua velocidade, algo como um modo Thunder do Raikage. Virgil abaixa a gravidade de seus companheiros, o que aumenta a velocidade de todos, assim conseguindo equilibrar a luta. Novamente Thor lança um raio em Virgil, que sorri e abre a boca e come o raio. Isso surpreendeu Thor, que não sentiu um ataque entrante a tempo de esquivar, o que gerou um corte em seu braço. Thor olha para a pessoa que o cortou e vê outro garoto com cabelo preto e olhos azuis brilhantes e uma espada banhada em chamas azuis. Thor reconheceu as chamas instantaneamente, eram as chamas de Satã. Thor, quem diabos são vocês? Por que interferem nos planos de Asgard? Grita irritado e atento a qualquer ataque furtivo. Todos se entreolham e sorriem. Não esperavam que Nexus viesse à luz tão cedo, mas agora era tarde. Todos, nós somos Nexus. A batalha segue. Virgil sente que tem apenas 2 minutos de King Mark. Ele sabe que Igneo e Kurama provavelmente já estavam aqui e estavam deixando eles ganharem experiência e batalha. Valerie já havia curado a Erina e as duas se uniram à batalha. Valerie por ser parte do time e Erina por se sentir culpada, afinal Thor estava aqui por ela. Valerie usava magia de sombras para se esconder nas sombras dos atacantes corpo a corpo, e de vez em quando durante a batalha ela sai da sombra e dava um ataque furtivo em Thor, que deixava o Deus Martelo furioso. Já Irina lançava ataques de som tentando distrair o Deus Martelo. Thor, chega, malte dos insetos, eu sou um deus, criaturas imundas. Enquanto Thor grita, ele vê Virgil sorrir, e Thor sente algo se amarrar em seu pé. Ao olhar para baixo, Thor vê uma corrente dourada se amarrar em seu pé, e rapidamente nota que a corrente o impedia de usar seu poder divino. Antes que Thor relacione, Virgil sorri nostálgico e diz em um sussurro que só ele escuta: Virgil, o que esmaga? Usando o X do Virgil, recria a famosa cena de Vingadores 1 e joga Thor de um lado para o outro, criando várias feridas internas e externas no deus nórdico, que acaba ficando inconsciente. Virgil, deus fraco. Diz feliz e todos sorriem cansados. Eles tinham ganhado por pouco, mas estavam satisfeitos com a batalha antes que qualquer um possa falar algo. O corpo de Thor brilha e desaparece, deixando todos alerta. Natsu, o que aconteceu? Onde está o tomate? Virgil sente uma veia estourar em sua cabeça e olha mal para Natsu. Essa foi uma sequela por ser um Uzumaki. Erina, que respirava com dificuldade, responde: Erina, esse era um clone divino. Ao entrar em coma, o clone se desfez. Isso deixou a maioria confusos. Apenas Daphne e Virgil sorriram amargamente ao saber o que um clone divino. Lucy, o que um clone divino? Pergunta curiosa e preocupada, olhando ao redor com medo que Thor aparecesse do nada. Erina, são uma técnica dos deuses para estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Um deus pode criar no total 3 clones, mais o corpo original, assim ficando 4, cada um com 25% do poder original. Os clones não compartilham consciência, mas ao serem desfeitos mandam suas memórias para o corpo principal. Diz enquanto se senta cansada. Todos suspiram e se sentem frustrados ao saber que provavelmente estavam lutando com 25 ou 50% de Thor. Tiveram tanta dificuldade. Erina, aliás, meu nome é Erina Nakiri e obrigado por me salvar. Diz com um pequeno sorriso cansado. Todos sorriem e se apresentam. Virgil, prazer, meu nome é Virgil, Virgil Lucifer. Diz com um sorriso cansado e com o rosto sujo de sangue. Erina se surpreende pelo sobrenome, mas antes que possa falar algo, os outros começam a se apresentar e ela segue escutando. Natsu Rabinel. Diz com seu sorriso característico. Grai Fubuster. Diz calmo, mas se nota o cansaço em sua voz. Lucy Ertfilia. Diz com um sorriso animado. Daphne Greengrass. Diz enquanto vasculha o lugar onde o clone / corpo Factor virou luz. Ingvild Leviathan. Diz com um pequeno sorriso enquanto voltava para sua forma física. O sobrenome surpreende Erina novamente. Rin Satan.
Diz com um sorriso enérgico mas cansado enquanto se senta para recuperar a energia. O sobrenome surpreende Irina novamente. Ela não esperava que seus primos. Afinal os reis demônio são considerados irmãos, então ela pode considerar eles como primos. Fosse quem a salvasse. Valérie Tepes. Diz a vampira portadora do Graal enquanto se senta ao lado de Virgil, que era o mais ferido durante a batalha, e o faz se deitar com a cabeça em suas pernas e começa a curar ele. Isso gera ciúmes em Gevilt e Daphne, mas ambas não reclamam pois estavam preocupadas com as feridas de Virgil. Antes possam continuar a conversa, Kurama e Igneo aparecem do nada, o que faz Irina gritar de susto. Irina, quem são vocês? Grita entrando em modo de combate novamente, mas se acalma ao ver todos sorrir. Virgil, esse Kurama ou Tsutsuki é Igneo, pode-se dizer que são os nossos guardiões. Diz Virgil enquanto olha para os dois. Irina se sente aliviada ao saber que não são inimigos e se relaxa de novo. Virgil, por que Thor queria te matar? Pergunta genuinamente curioso, já que no background não dizia um motivo. Ao escutar a pergunta, Irina hesita um pouco, mas decide contar a verdade. Irina, meu pai, Beelzebub, teve muitos conflitos com os nórdicos e matou muitos asgardianos quando souberam que ele estava no mundo humano e havia perdido grande parte de seu poder na Guerra Santa. Eles enviaram Thor e Baldur para o matar. Graças ao meu pai eu consegui escapar, mas ao eles saberem da minha existência, seguiram me caçando. Normalmente só mandavam algumas valquirias e asgardianos normais, o que me permitia fugir, mas hoje mandaram Thor, o que quase causou minha morte se não fosse vocês. Irina sente algumas lágrimas em seu rosto enquanto conta sua história. Ao escutar toda a história de Irina, todos diferam um misto de emoções: raiva, nojo e ódio, principalmente Grau. Rin viu depois a história dela os lembrou bastante de suas próprias infâncias, principalmente Rin. Após isso todos ficam em silêncio. Virgil, o que planejas fazer agora? Virgil pergunta para Irina, que fica em silêncio por um tempo e suspira. Irina, eu não sei, já tô cansada de ser caçada, e se enviaram Thor dessa vez, provavelmente vão enviar alguém mais forte depois. Diz com tristeza e cansaço. Virgil, você gostaria de se unir a nós? Diz com um sorriso familiar para todos os membros da Nexus, enquanto segurava uma Evil PS de peão, e todos sorriem pensando enquanto Virgil os recrutou. Irina, não, eu só vou trazer problemas para vocês. Diz surpreendida pelo convite, mas sem querer causar problemas a eles. Virgil sorri e olha ao redor, olhando para todos os membros da Nexus. Virgil, algum de vocês tem medo dos deuses nórdicos? Todos sorriem entendendo o que Virgil queria dizer e negam com a cabeça, mostrando que não tinham medo. Virgil, algum de vocês é contra a união de Irina, Anuxos? Todos sorriem e negam com a cabeça. Irina sente as lágrimas escorrem pelo rosto e um sorriso se formar. Essa era a sensação de companheirismo que seu pai falava. Virgil, então Irina não queria aceita, se une a nós e a minha nobreza. Irina assente com a cabeça e voa em direção ao peito de Irina, se integrando nela, a transformando no segundo piau de Virgil. Sistema. Naquele Irina recebeu a herança de Victor Asgreaves. Isso surpreendeu Virgil. Você tem que saber que Victor e uma pessoa muito OP em seu universo já tentou destruído a lua, o que causou o fim do mundo uma vez, fora as outras muitas coisas que fez. Virgil, bom, agora que tudo foi resolvido eu vou desmaiar. Virgil cai desmaiado nas pernas de Valérie, que sorri. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 10 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 50 para os status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Virgil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valérie, Bispo. Natsu, Torre. Grau, Torre. Lucy, Piau. Rin, Cavalheiro. Irina Nakiri, Piau. Nível de poder: classe Rei familiar. Morrigan, raça. Gengar Shin Sal 31, Pinguina, raça. Empoleon Shin Sal 31, Vinci Alfa doméstica. Fichas: Gilgamesh, 100%, Tecnologia, 50%, Akumas no Mi, Goro Goro, no Mi sem efeitos secundários, Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades: Morte, 5%, Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra. Raça: Nepilim, Demônio DX Deverse, Deusa Ninzufati, Artemis Jogo, Dragão Fairitail. Linhagens acopladas: Sparta, DMC, Artemis. Mitologia grega: Uzumaki, Naruto, Sacred Gear. Zenith, Tempest, Fantasma Nobre, Gate of Babylon. Jardins suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car, 1500, Demônio classe Rei, STR, 1500, Demônio classe Rei, VIT, 2100, Demônio classe Transcendente, Dex, 1500, Demônio classe Rei, INT,
1650, conhecimento emana no nível rei, SP. 2800, demônio de classe transcendente, Luke. E há algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa, habilidades. Gamersword. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamersmint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50% corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos, embora baixa além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser o meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Fodivars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. God of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog-Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também Meshis tem imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados. Atualmente, Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp, vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios.
Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração, e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com o celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shokaku podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shokaku permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Ao Shokaku é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokaku é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi, do tipologia dá ao usuário o poder do raio, além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior no Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro no Mi que fica em seu coração, Virgil fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da Natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro Nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da Magia. Com a linhagem de Artemis, que além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como Runespor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da Sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que pareça, era boa porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões, amechas, naves, etc. Zushi no Mi sem efeitos secundários.
Azushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Metsurima. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia. 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon, ou Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Saint Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Nichinis é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam, nos movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue.
Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghostblade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Vergil modifica o terreno como exemplo faz uma tempestade, durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que o normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru no Mi, Zenith Tempest aqui da observação, essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso, com o poder da Goru no Mi e Zenith Tempest ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quanto maior for a distância mais fraco e seu controle. Shanatba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinnaru e a Zenu Oshishanakupa Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foluk e até mesmo vislumbrar o mundo do destino/ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%. Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art.
Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fuijutsu. Super talento para Fuijutsu e matérias similares. Intelecto do Riki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica. Uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gula do Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragão e muito mais forte que a frágil alma humana. Pontos de gacha. 0 inventário. Action figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, One Piece, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvilt, 50 toneladas de carne de rei marinho, One Piece, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia Mon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi, Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, carta de Dungeon, 15 Nichirin, pergaminho de Fuijutsu Uzumaki, pergaminho